Então, essa é a minha apreciação sobre isso. Como nós estamos num regime, não é? Veja que essas pessoas que estão fazendo as acusações são os mesmos que estão apoiando os crimes bárbaros do Hamas. Os crimes do Hamas estão sendo apoiados por essa gangue que fica chamando os outros terroristas e acusando os outros de golpe de Estado. Então, veja a incoerência em que nós estamos, mas não estamos apenas numa incoerência, nós estamos num totalitarismo. Perfeito, Cepúlveda, perfeito. Não, eu acho importante, o senhor se destacou aí, né? Nós precisamos cada vez mais denunciar, né, os crimes do governo em relação ao 8 de janeiro. A começar pelo fato óbvio, né? A começar pelo crime, né? Entre muitas aspas de fake news, né? Já que eles dizem que é crime, né? Enfim, de tentar manipular os eventos ali, chamar aquilo ali de golpe de Estado, né? Quando evidentemente não é o caso, claramente não é o caso, né? Não precisa nem ter nem muito que argumentar em relação a isso, né? Uma vez a mentira já está desvelada, né? A Regina Santos está dizendo assim: boa tarde, senhores. Com certeza, melhor na análise dos fatos está aqui. Obrigado, Regina. Então, é isso, né? Eu acho que o processo é esse. E é importante destacar, se você puder, né? Assim como nós estamos fazendo aqui, né? Todas as quartas-feiras, lembrando as pessoas da fala do Barroso, né? Por que nós fazemos isso? Pode perceber uma coisa, pessoal. Nós não dedicamos um grande programa a respeito da fala do Barroso. Vamos aqui pegar a fala do Barroso e criar um programa de 1 hora, 2 horas, 3 horas falando da fala do Barroso. Não. Nós estamos, né, falando sobre isso ao longo de várias semanas. Já vai fazer o quê? Já vai fazer 2, 3 meses já que nós estamos falando isso todas as semanas, né, Sepúlveda? 2, 3 meses já que nós estamos falando. Desde quando ele falou, né? Mas quando que foi exatamente isso? Agora nem me lembro. Acho que foi não me lembro também, mas deve ser por aí. Deve ser por junho, por aí. E fácil descobrir aqui, daqui a pouco eu descobre. Mas praticamente desde que aconteceu, nós estamos falando sobre isso todas as semanas. Eu e o Sepúlveda, nós não erramos uma única semana, né? E a gente fala um pouquinho só. Depois a gente passa aí, né, para o assunto em pauta, né, o assunto do dia. Mas por que é importante restaurar, sempre resgatar esses assuntos? Porque é na repetição que eles realmente que eles grudam na cabeça das pessoas. Entendeu? É na repetição, né? Então, é preciso repetir isso o tempo todo aqui para frente, pessoal. O tempo todo, né? Os crimes do governo Lula, os crimes, né, do judiciário, os crimes da grande imprensa, né, manipulando a população, dizendo que um bando de senhorinhas entrando num prédio público, né, e meia dúzia de acelerados ali, ainda levando em consideração, veja bem, ainda partindo do princípio que todos aqueles ali que estavam quebrando de fato eram bolsonaristas, o que é duvidoso, para dizer o mínimo. Duvidoso, para dizer o mínimo, né? Então, assim, ainda partindo de todas essas premissas, ainda assim você dizer que um bando de senhorinhas quebrando janela em prédio público, ora, se isso é golpe de Estado, o que é que o MST faz o tempo todo? O que o MST faz o tempo todo? O que os índios fazem o tempo todo? O que o MTST faz o tempo todo? O que alunos de federal fazem o tempo todo? Não é entrar nos prédios públicos e pichar e depredar e etc. Falar que estão ocupando espaços. Falar que, entre muitas aspas aqui, né, o povo está tomando a sua casa. Não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Entendeu? Então, é preciso repetir isso o tempo todo, para que isso fique claro cada vez mais para as pessoas. Você veja, quando a gente estava na época, né, do 2020, né, estava tendo aquele negócio, aquela coisa toda, né, o Terça Livre repetia o tempo todo
Assim, lockdown não tem fundamento científico. Lockdown vai causar mais mal do que bem. Isso aí nós não podemos partir dessa premissa no lockdown, porque isso aí vai causar mais mal do que bem, né? Bom, as pessoas começaram a perceber. Estou dizendo que só pelo Terça Livre, mas com certeza o Terça Livre abriu a mente de muita gente. Entendeu? Então, nós precisamos repetir isso o tempo todo. É preciso que nós, né, nós tenhamos isso muito claro. Vocês estão assistindo, tenham muito claro essa explicação na cabeça. Você pare e reflita a respeito disso. Pensa assim, bom, eu consigo explicar para uma pessoa? Eu consigo explicar para alguém isso daqui? Eu consigo explicar para ela por que o 8 de janeiro não é golpe de Estado? Se não consegue, busque entender. Se não conseguem, busque entender, adquirir o conhecimento até você conseguir. Até você conseguir, né? Para você ser mais uma voz aí nessa multidão. É muito importante isso, pessoal. Pode falar, Sepúlveda. Ítalo, eu gostaria de acrescentar uma outra coisa. Uma das grandes... eu ia dizer uma palavra, mas que não exprime bem o que eu queria demonstrar. Mas uma das realidades terríveis que nós estamos vivendo no país é a guerra das palavras e a guerra dos conceitos, inclusive jurídicos. Eu queria lembrar o seguinte: todo mundo só fala do 8 de janeiro. Ora, houve manifestações durante mais de 70 dias, 2 meses e 10 dias em frente aos quartéis. Não houve uma ação de violência. Não, isso no país inteiro. Não foi só em Brasília. No país inteiro não houve uma ação de violência. Não houve uma ação de agitação. Não houve uma ação de insubordinação contra a lei. Nada. Nada. Durante esses 70 dias, numa data que eu precisaria procurar aqui, mas é fácil encontrar, os 3 comandantes das Forças Armadas emitiram um comunicado oficial dizendo que aquelas manifestações eram lícitas e citavam, inclusive, a lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional. E citavam ipsis litis porque aquelas eram legítimas, taratatá, não sei quantos. Nesse momento em que não tinha havido o 8 de janeiro, havia ministro do Supremo acusando os manifestantes de terroristas. O que é criminoso, primeiro porque ele é um ministro que poderia ter que vir a julgar alguma coisa. Segundo, porque ainda ontem eu estive estudando um pouco a questão do terrorismo, da definição de terrorismo internacional, nacional, e existe uma lei no Brasil que define terrorismo. E, portanto, era uma acusação falsa, feita contra pessoas ordeiras e pessoas que não tinham feito qualquer violência, e eram acusadas de terroristas. E não eram acusadas só por jornais, eram acusadas por um ministro do Supremo. Então, Ítalo, nós só falamos do 8 de janeiro. Ora, as manifestações do país não se cifraram ao 8 de janeiro. Foram 70 dias de manifestações, sem desordens, sem bagunças, sem atos desordeiros que pudessem afrontar a lei. Então, eu acho que isso é importante, porque nós acabamos por esquecer os 70 dias de manifestações e acabamos por esquecer que já havia pessoas contra a lei e contra a realidade dos fatos alimentando uma versão e uma acusação de terrorismo. Perfeito, José Puder, perfeito.
Isso já havia, né? A narrativa ela foi sendo construída, né? Então, assim, você já vinha, desde a época das eleições, você já vinha, né, a mídia falando que, por exemplo, as críticas contra o sistema de urnas eletrônicas era golpismo, que a proximidade, talvez, né, do Bolsonaro com os militares já era golpismo, né? Então, todas essas entradas aí, né? Todas essas questões aí, isso aí você já vê que era o terreno preparado, né? Já era o terreno preparado. Por isso que eu falo tanto, né? Que é importante a gente, né, sempre estar repetindo as coisas, frisando as coisas, né? De várias maneiras distintas, mas o tempo todo relembrando, não pode deixar passar as coisas, entendeu? Porque senão você isso não fixa na cabeça das pessoas. Essa é a realidade. Essa que é a realidade. Não, porque acontece o seguinte, Ítalo, nós estamos enfrentando um sistema que é um sistema é um sistema que é o próprio, digamos assim, é propriamente o que se define como terrorismo de Estado. Isso é terrorismo de Estado. E usar os mecanismos do Estado para uma perseguição injusta, fingindo que se está aplicando a lei. Perfeito, Sepúlveda. Vamos para a nossa próxima pauta, Sepúlveda. Sim. STF não pode criar as regras e as leis do país, diz Pacheco em debate com Gilmar. O presidente do Senado afirma que sempre esteve ao lado do Supremo, mas que nenhuma instituição tem o monopólio da razão. Em um debate com o ministro do STF, Gilmar Mendes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo que formate as regras e as leis do país. O debate aconteceu em Paris, na França, no sábado, dia 14. Né? É inadmissível que o STF ou qualquer outra instância judiciária crie leis, porque isso cabe legitimamente ao Poder Legislativo brasileiro, conclui Pacheco. Né? O trecho está aqui abaixo, que depois eu passo para vocês. Sem monopólio da razão, o senador declarou que nenhum poder tem o monopólio da razão e que é preciso ousar mudar a crise de credibilidade das instituições públicas e políticas. Ele também negou haver uma retaliação ao judiciário. Nenhuma instituição e nenhum poder tem o monopólio dos acertos nem a responsabilidade dos desacertos de forma exclusiva, declarou. Abre aspas, a defesa da democracia teve um papel preponderante e muito importante do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, mas também teve uma participação muito importante do TCU, da imprensa, dos partidos políticos e do Congresso Nacional, fecha aspas. De acordo com Pacheco, a proposta poderá ser colocada em debate, assim como projetos para estabelecer mandatos para ministros do STF e para disciplinar decisões monocráticas, concedidas individualmente pelos magistrados. Além disso, para ele, o limite do acesso à corte é importante para a apreciação de matérias de fato pertinente. Afinal de contas, esse é o caminho que pode ser trilhado pelo Congresso. Pacheco também ressaltou que, atualmente, há muitos questionamentos a ordens judiciais e todo mundo se arvora em ser jurista de botequim para poder criticar. Com divergências em relação aos posicionamentos do STF, senadores de diferentes partidos têm intensificado a defesa da proposta de emenda à Constituição, que estabelece mandatos temporários para os ministros do Supremo Tribunal. Pacheco já defendeu o aumento da idade mínima para assumir uma vaga do STF. Atualmente, essa idade é de 35 anos. O ministro Gilmar destacou que a corte atua somente quando é demandada e que Mentira. E que durante a pandemia da Covid-19 atuou de maneira quase isolada. Verdade, né? O tribunal tem legitimidade política para concorrer com o Congresso? Claro que não. A legitimidade do tribunal... Perdão, esqueci de ler aqui. A gente não vem contar uma história de fracasso, contamos a história de uma instituição que soube defender a democracia até contra impulsos de parte significativa da elite. Olha só. O tribunal tem legitimidade política para concorrer com o Congresso? Lógico, claro que não. A legitimidade do tribunal advém da Constituição.
Enfim, se você puder, falou, é um monte de coisa assim. O tribunal não pode concorrer com o Congresso. A sua legitimidade vem da Constituição, né? Que não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Enfim, assim, nós vamos estar falando que nós estamos fazendo, a diferença é que nós vamos justificar isso dizendo que é em nome da Constituição, né? Basicamente é isso que significa. Diga lá, se puder. Eu acho que já tenho uma certa, e como você também, já temos uma certa experiência de joguinhos de cena, né? E acho que esse embate é mais um jogo de cena para alimentar uma certa visão um pouco primária das coisas. O Pacheco agora bateu no Gilmar Mendes e não sei o quê. Primeiro, eu vou perguntar o seguinte: sou Pacheco, que é advogado, só agora é que descobriu isso? Só agora é que descobriu que o Supremo não pode fazer o que ele fez? É interessante, né? Ele, como advogado e presidente do Congresso, só agora é que descobriu isso. Aqui estão lembrando o seguinte, por exemplo, quando o senhor Barroso entrou no Congresso Nacional para mudar a comissão que estava votando o voto impresso, o senhor Pacheco não viu nada. Bom, depois outra coisa que vai na linha do que você comentou. Veja que ele alimenta a versão de que havia um golpe de Estado em curso e que o Supremo é que defendeu a democracia. Ele está alimentando a narrativa. E ele agora está querendo arranjar uma solução de entendimento. Eu acabei de ver aqui assim a notícia de que o Carlos Jordi, com outros deputados e senadores, estão dando uma entrevista no Congresso, dizendo o seguinte, que eles obtiveram compromisso com o Rodrigo Pacheco da votação dos projetos que buscam reequilibrar os poderes e resgatar as competências do parlamento. Deram esse voto de confiança e, com isso, suspenderam a obstrução. Eu acho que este é exatamente o papel do senhor Pacheco. É a fala mansa, com umas coisas jogadas ao ar contra o Supremo, conseguiu suspender a obstrução e diz que vai votar essas medidas no Senado. Só que há um problema. O senhor Lira já disse que vai sabotá-las todas na Câmara. E há mais. Enquanto não começarem a fazer impeachment de ministros do Supremo, não se resolve a crise. Não se resolve a crise dos poderes. É preciso que aqueles que cometeram crimes, porque foram crimes, e é por isso que são propostos os pedidos de impeachment. Se eles cometeram crimes, têm que pagar pelos crimes que cometeram e têm que sofrer impeachment. Não adianta fazer esses acordos em agora vamos votar e vamos reequilibrar. Eu acho que, infelizmente, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque o Supremo vai continuar com a mesma configuração, as pessoas vão continuar a cometer os mesmos abusos de poder e nós temos ainda por cima o senhor Lira, que já está anunciando que vai sabotar todas essas medidas na Câmara. Porque o senhor Pacheco e o senhor Lira, a meu ver, sequestraram a democracia representativa ao assumirem o controle do Congresso. Porque eles tratam o Congresso como se eles fossem donos do Congresso. E não o eleitor que votou nos deputados e nos senadores. Perfeitamente, José Buda. Perfeitamente.
Infelizmente, foi só lembrar, né? Foi nessa mesma ocasião, Sepúlveda, em que desse mesmo debate em que o Gilmar Mendes ele disse que não haveria Lula, né? Foi uma decisão do STF quem causou, né? A eleição do Lula, né? Eu lembro que e o argumento dele é muito louco, né? Ele diz que a reabilitação do Lula, na verdade, foi um combate à judicialização da política. Quer dizer, desculpa, é o poste mijando no cachorro mesmo, né? Oi? Não, isso é patético. Justamente. Isso é inversão do conceito, né? Exatamente. Você punir um corrupto é judicializar a política. Você usar do judiciário para reabilitar o corrupto não é. Agora, pergunto o seguinte, então, tornar o Bolsonaro inelegível também é judicialização da política? Pois é. Desculpa. Você vê que não combina uma coisa com outra. E depois é o seguinte, um é afastado da política porque fez uma reunião com embaixadores. O outro que é um corrupto, que roubou o país, fez um esquema criminoso, como está nos julgamentos dele. Era o cabeça de um esquema criminoso. Espalhado por todos os poderes no Brasil? Não podemos judicializar. Ítalo, eu nunca mais me esqueço uma coisa que eu li num artigo que o Dr. Pino escreveu quando ele atacava o nazismo e depois o comunismo. Ele dizia o seguinte: a característica dos regimes totalitários é o cinismo e a hipocrisia. E é o que essa gente tem. Cínicos e hipócritas. Exatamente. É interessante esse texto do Plínio, né? Falando sobre o cinismo e a hipocrisia, né? Porque é o que a gente eu costumo chamar aqui de forçação de barra, né? É sempre um discurso que força a barra, né? Então é sempre um discurso, você pega, você chama de judicialização da política, você você punir um criminoso. Aí você vai lá, aciona o STF por uma razão que juridicamente a gente aprende no primeiro ano que não cabe. A gente sabe no primeiro ano de direito, a gente estuda e sabe que as razões apresentadas para o STF cancelar o julgamento não são válidas. Tá? Isso aí é aula 1 de processo penal. E eu não estou brincando, não é exagero, tá? Aula 1. E aí, enfim, né? Então, isso é pura forçação de barra. Isso aí, se você puder, tem o objetivo disso, né? A ideia disso, né? É um truque retórico muito sacana, né? Que é o seguinte: é você falar uma coisa tão absurda, tão a inversão da realidade, que a outra pessoa fica desarmada, porque até ela conseguir, não, pera lá, não, é o contrário disso, pelo amor de Deus. Entendeu? É o contrário disso. Então, a pessoa fica desarmada, porque não é possível que a outra pessoa esteja enxergando a realidade de maneira tão distorcida. Uma pessoa normal, é aí que tá. Eles se usam do seguinte fenômeno, né? Uma pessoa normal, quando ela está numa discussão com uma outra pessoa, é normal, né, que ela esteja querendo achar um meio termo, né? Querendo achar um meio termo. Então, por exemplo, quando eu estou aqui, né, se tem uma discussão aí, uma discordância entre eu e o Sr. Sepúlveda, né? É normal que tanto eu quanto o Sr. Sepúlveda, né, dependendo do assunto, lógico, né? Mas é normal que tanto eu quanto o Sr. Sepúlveda, primeiramente a gente tenta fazer a seguinte reflexão: bom, será que não há aspectos de verdade naquilo que o outro está dizendo? Será que eu não via a realidade de maneira muito parcial e o outro também, embora também não esteja totalmente correto, ele também não viu pontos que eu não vi, vou tentar aproximar da visão dele? Isso é comum, né? Isso é dialética, né, Sr. Sepúlveda? Isso é dialética, né, básica, platônica, né? Então, se eu tô aqui, né, conversando com o Sr. Sepúlveda a respeito de um assunto, né, e eu vejo a coisa de uma determinada maneira, o Sr. Sepúlveda vê de outra maneira, né? E nós estamos tentando entender o que há de verdade na visão de ambos, né? Isso é básico, né?
Quando uma pessoa vem e fala uma mentira tão absurda, tão absurda, é natural, né? Que você tente fazer isso também. Se você não percebe que é mentira logo de cara, se você acha que é simplesmente a pessoa que está enganada, né? Assim, bom, é uma pessoa que está tão honesta quanto eu, ela está só enxergando o mundo de outra maneira. Ela não está mentindo de fato. Ela está enxergando o mundo de outra maneira. Então, pode ser que haja aspectos de verdade nisso que ela está dizendo. Eu vou tentar me aproximar dela. Entendeu? E desarma você. Porque você quando você se aproxima dela, você não está se aproximando da verdade, você está se afastando dela. Porque ela está deliberadamente longe da verdade. Ela está deliberadamente falando a mentira. Não sei se isso está claro para vocês, pessoal. Não sei se isso está claro, né? Então, assim, esse truque já virou a segunda natureza deles. Então, eles vêm e falam um negócio assim que absolutamente não tem nada a ver com a realidade. É o oposto da realidade das coisas. Então, o cara, como é que você vira para um cara, por exemplo, você discute com um cara, o cara diz para você o seguinte: olha, o TSE foi o maior defensor da democracia nas eleições de 2018, 2022. Hoje, o bastião máximo da democracia é o TSE. Como é que você discute com esse cara? Qual que é o ponto, qual que é o campo comum que você consegue usar para discutir com esse cara? Você tem que se aproximar do cara. O cara sabe que isso é mentira. O cara sabe que isso é mentira. Ele está sendo cínico com você. Entendeu? Está sendo cínico com você. Então a primeira coisa que tem que fazer com esse cara, né? Se o cara vem falar um absurdo desse, a primeira coisa que tem que fazer é assim: é mentira. Ou você está mentindo ou você é trouxa para acreditar nisso. Isso que você está dizendo é mentira. É mentira. Tem que deixar claro para isso. Isso aí é mentira. Tá? Ou você está sendo trouxa de acreditar nisso, né? Ou você está, de fato, sendo canalha para falar isso para mim.